Amados, Pastor França aqui com mais uma palavra para vocês no canal, e hoje um pouco cabeludo em função aqui dos barbeiros aqui da nossa rua, da nossa comunidade. Tá todo mundo aí numa quarentena brava, mas estamos firmes, vamos para frente. Quando os barbeiros estiverem aí abertos, a gente vai fazer esse retoque no cabelo, mas o cabelo é o que menos importa. Alguém já dizia que eu sou um discípulo de João Batista, então vamos tocar para frente aí a nossa palavra, queridos. E a nossa palavra de hoje, ela encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, 46 e diante, até o 47, onde a palavra do Senhor vai dizer que todos os dias os discípulos estavam reunidos ali no templo, no pátio e nas casas, e juntos eles partiam o pão com alegria, simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Amados, eu queria falar um pouquinho hoje sobre a comunidade do reino. Nós estamos no século 21, estamos passando por uma pandemia terrível que assola o planeta. Ela não é particularidade do Brasil, do Amazonas, ela não é particularidade de uma terra ou de um povo, mas é de todo o planeta. Alguém pode dizer, isso é um castigo, pastor, de Deus, que está sendo lançado sobre o país? Não é um castigo de Deus que está sendo lançado sobre um país. Alguém vai dizer, não, isso é um castigo que está indo lá para a região do Brasil, lá para a região norte, porque lá o povo, eles são ingratos, são rebeldes. Não, porque no sul também está do mesmo jeito, lá na Europa, na África, na Ásia. Talvez no país mais tranquilo do mundo ele está sofrendo também essas consequências. E o sol, queridos, ele cai todos os dias sobre nossas vidas. Seja injusto, seja justo, seja crente, seja incrédulo, seja homem, mulher, feio, bonito, gordo, magro, rico, pobre, o sol vem como uma bênção de Deus. A chuva do mesmo jeito, ela vem todos os dias que Deus nos dá, ela cai em alguma parte do planeta. Todos os dias, e nessa parte lá não vai fazer distinção de cor, raça, não existe isso. Então, as consequências de uma pandemia, de um período pandêmico, ela não é prerrogativa de um povo, de uma raça. Não funciona dessa maneira, não é isso, não é disso que se trata essa pandemia. Também ela não é a ira de Deus que está sendo derramada sobre o povo rebelde. Aliás, ira de Deus, queridos, no Novo Testamento, na dispensação da graça, é preciso uma melhor exegese, o melhor estudo hermenêutico, com lupa, para você poder suscitar tal argumento. Nós estamos na dispensação da graça do Senhor. Um dia nós estivemos numa situação muito difícil, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele foi crucificado, morto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que um dia há de vir julgar vivos e mortos. E a Bíblia diz que neste dia todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram ali na cruz. Então, queridos, não se trata de ira de Deus. Trata-se de problemas decorrentes da nossa própria natureza humana, problemas que nós causamos como seres humanos. Isso não tem absolutamente nada de Deus. Nada. Deus não tem nada a ver com essa nossa situação de pandemia,
que está desencadeado aí, se foi Deus. Não é essa, não é essa. Isso é coisa de religioso, de profeta. Aliás, de profeta não, de falso profeta. As consequências, os atos que nós praticamos aqui, nós precisamos assumir esses atos. Isso não tem nada a ver com Deus. Pastor, mas não cai uma folha sem que seja da vontade de Deus. Então essa pandemia é da vontade de Deus. Tudo o que acontece no mundo, no planeta, ele acontece porque o Senhor criou, o Senhor sustentou e o Senhor sustenta com o braço forte. Tudo o que acontece nesse planeta, ele acontece sim pelo poder do Senhor Todo-Poderoso. Porque o Senhor é a mão forte e poderosa do Senhor que age nos acontecimentos. O Senhor deixou esse planeta maravilhoso para que nós pudéssemos aqui habitar. Agora, se ele encontra-se numa destruição, isso é um problema nosso, não tem nada a ver com Deus. Ah, mas foi o Senhor que nos criou. Sim, criou, e nós estamos destruindo aí aquilo que o Senhor deixou de mais belo, de mais formoso, de maravilhoso. Nós estamos destruindo. Seja os rios, as florestas, estamos fazendo besteira nos laboratórios, criando vírus, fazendo loucuras. Não podemos atribuir essa culpa a Deus, porque essa situação de atribuir a culpa a Deus, queridos, isso vem lá do passado. Desde que o homem ele começou a pisar em jaca, que ele fica apontando o dedo para Eva, para a serpente, a mulher aponta para a serpente diz que não foi ela e por aí vai. Essa transferência de responsabilidade, isso aí é natural entre os homens. Não é de se espantar, não. Isso é natural. Mas voltamos aqui para o texto. A Bíblia diz, queridos, que naquela época os discípulos eles se reuniam ali todos os dias no templo e no pátio do templo, e nas casas comiam com alegria e simplicidade, humildade de coração, louvando a Deus e caindo na simpatia de todos, queridos. E todos os dias o Senhor vinha acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Essa igreja do Novo Testamento, aquela igreja de base, aquela igreja, aquele modelo de igreja, aquilo restou muito pouco nos dias de hoje. Aquele estilo de igreja, aquela mentalidade de igreja, ela hoje não tem mais quase nada daquela igreja. Hoje nós nos reunimos nos templos para tratar de outros assuntos, muitas vezes política, nossos próprios interesses. Tratamos de muitas coisas, menos fazer o que os discípulos faziam, queridos. E comunidade do reino, queridos, comunidade do reino não é essa modificação, essa metamorfose que nós estamos vendo hoje nas igrejas, não. Hoje nós vemos aí uma igreja alternativa, uma sociedade alternativa, uma sociedade que ela não tem absolutamente nenhum fragmento daquela igreja do Novo Testamento, aquela igreja de base, onde os apóstolos ali, eles estavam todos os dias reunidos. No templo, nas casas, comendo com alegria. Hoje nós não temos mais essa cultura, acabou isso aí. Hoje cada um por si, Deus por todos, e a filosofia é essa, um imediatismo tremendo. Hoje você não se importa mais com seu irmão. Então, quando nós pregamos e dizemos que temos que voltar ao primeiro amor, esse primeiro amor não é o nosso primeiro amor de conversão, é o primeiro amor apostólico, é o primeiro amor mesmo, aquele amor que você sente quando você é tocado pelo Espírito Santo a se incomodar com o teu irmão, não se incomodar com a vida dele do ponto de vista se ele está prosperando. Não é isso, é se incomodar para saber se ele já comeu um prato de comida hoje, para saber se ele tem um sapato para calçar, uma calça para vestir, uma camisa para vestir, se ele tem um passe de transporte, para saber como está a situação dele, queridos.
Isso é comunidade do reino. Foi isso que Jesus pregou para nós. Jesus, ele prega o amor ao próximo tão intensamente, mas nós não vivemos esse amor. Estamos muito longe desse amor, queridos. Falamos muito e fazemos muito pouco. E nós, nesse período pandêmico agora, nós sentimos muito, principalmente a falta dos irmãos. O templo fechou e você começa a sentir aquela vontade de estar próximo dos irmãos. Começa a sentir ali, quem sabe, a ausência do irmão. Faz falta, né, queridos? Nós saímos do trilho, irmãos. Saímos daquele trilho que o Senhor nos colocou. Aquilo que o Senhor nos ensinou, nós estamos muito longe desse trilho. E precisamos voltar para esse trilho. Precisamos aprender a conviver em comunidade do reino. O templo é só um ponto de encontro, irmãos. A igreja está espalhada ali na comunidade. E nós não damos atenção aos nossos irmãos, tratamos com indiferença. Estamos acostumados a uma cultura de só venha, 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 e nós não cedemos absolutamente nada. Encaramos muitas vezes outras pessoas da nossa própria fé como concorrentes e como inimigos do reino. Cultura desgraçada que precisa ser mudada, irmãos. Cultura infeliz que precisa ser remodelada. Isso não tem absolutamente nada a ver com o reino do Senhor. Construímos reinos para nós mesmos e muitas vezes nos deleitamos com esse reino. Gostamos de ser adorados, bajulados, paparicados por muitos irmãos, membros de igrejas. Nós sentimos ali muitas vezes o gosto da vaidade. Muitas vezes o gosto da vaidade, queridos. Isso não é bom para nossas vidas, irmãos. Isso não é bom. Quando nós falamos em comunidade do reino, ainda existem alguns fariseus que dizem, mas isso, pastor, é coisa de socialista. E quando a gente pede defina socialista, o camarada fica mais perdido. Ele fica mais perdido do que onça em cidade grande. Irmãos, precisa rever os nossos valores, precisa rever os nossos conceitos. Será que o que eu estou fazendo e praticando é cristianismo? Será que eu não estou enrolando aqui os irmãos com esse papo furado de que eu sou o pregador da última hora, de que eu sou um pregador, o profeta do último dia? Preciso rever meus conceitos, irmãos. Muitos pastores, irmãos aí isolados, muitas vezes não tem nem com quem conversar. Isolados e às vezes machucados, feridos. Pessoas que precisam de um tratamento. E na maioria das vezes são pessoas sofridas, que não têm nenhum companheiro de jugo. Estão ali, até que a intenção é boa, a intenção foi boa, mas a ida foi errada. Precisava de mais acompanhamento, precisava de mais compartilhamento de ideias, queridos. Evangelho pandêmico aí, ele é muito duro, irmãos. Evangélicos isolados, fechados, ele não está preocupado com o irmão dele se comeu ou não comeu, como é que está a situação. Ele está mais preocupado com ele mesmo. Isso precisa mudar, isso não é evangelho, isso não é cristianismo, queridos. Isso é uma religião falsificada, é uma religião que foi criada na tua própria mente e precisa sair dessa situação, dessa inércia, e precisa voltar aos braços do Senhor. Precisa voltar a essa comunidade do reino, onde os discípulos estavam ali todos os dias se reunindo com alegria, queridos. Não era invocado, era com alegria. Era com simplicidade de coração, não era com egoísmo, nem com desfiles, nem com exposição de bens ou ostentação de propriedades. Era com humildade, irmãos. Eles louvavam a Deus na música, na oração, louvavam com os seus bens, ajudando uns aos outros. E todos os dias o Senhor ia acrescentando àquela comunidade os que iam sendo salvos para o Senhor.
Precisamos aprender a entender verdadeiramente esse evangelho, esse cristianismo do Senhor, essas boas novas. Boas novas sem solidariedade não é boas novas, queridos. Boas novas de construção de império, isso não é boas novas. De império e império o mundo está cheio. Precisa de mais solidariedade, mais humanidade. Precisa de mais ombro amigo, queridos. Precisa de mais doação do que de arrecadação. Falamos muito em arrecadar. Arrecadamos e toda a nossa vida é arrecadar, mas doação nada. Precisamos reverter esses valores, queridos. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Não tenho como falar com um homem com fome sem um pão na mão. Preciso aprender a compartilhar com ele, ainda que esse evangelho chegue aos meus bolsos, mas eu tenho que aprender a compartilhar com ele vida. Evangelho é vida, comunidade do reino é vida. E vida se transmite com vida, queridos. A minha palavra que eu tenho para ti hoje, meu desejo no coração é que você acorde. A Bíblia diz: acorda tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Se você quiser, você pode mudar. Ore a Deus, peça ao Senhor, diga: Senhor, eu quero essa mudança. E dê o primeiro passo, queridos. Vá à sua comunidade, vá lá na sua base e procure por alguém que está necessitado, que está precisando conversar, que está precisando comer, irmãos, que não comeu, que está com a barriga lá dentro, já quase encostando o umbigo, lá na espinha, lá na coluna. Isso não é cristianismo, é deixar o irmão numa situação dessa. Volta na tua comunidade, vê quem que está precisando, queridos. Você não precisa resolver o problema da humanidade, começa pela tua comunidade, começa com uma família. Vai lá e mostra para eles o que é evangelho. O que é levar esse evangelho todo ao homem todo. O que é levar esse ombro amigo, esse coração a uma pessoa necessitada. Se tua igreja não está fazendo isso, queridos, começa tu mesmo fazendo isso aí. Deus vai te colocar num lugar onde você, com certeza, vai ser alcançado por outras pessoas que compartilham da mesma fé contigo. Que Deus te abençoe e te guarde e grandemente te desperte desse sono, dessa inércia, em nome do Senhor Jesus. Amém.